Hoje nós vamos falar sobre malabarismo com 3 bolinhas. Não deve ser um negócio tão complicado, né? Vamos fazer um lançamento aqui para ver como é que é. Não é tão fácil não. Será que tem algo que possa me ajudar com o lançamento dessas bolinhas? Tem sim! Tem um conceito que pode nos ajudar com isso. Ele é chamado de lançamento oblíquo. Agora vamos passar a palavra para o meu amigo Júlio, que ele vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso, tá? Meu nome é Júlio Henrique e eu vou falar mais sobre o lançamento oblíquo no malabares e como isso vai nos ajudar a entender um pouco mais o malabarismo. O lançamento oblíquo ocorre quando um objeto é lançado a partir do chão formando um certo ângulo com a horizontal. Esse ângulo chamaremos de θ. No lançamento oblíquo, o objeto se move em duas direções principais, o eixo x e o eixo y. Pode também se movimentar em mais um plano, mas como estamos falando de malabarismo, esses são os planos principais. Já a aceleração ocorre apenas no eixo y, que é a aceleração da gravidade. Não ocorre nenhuma aceleração no eixo x, como podemos ver aqui na imagem. Existe o Vy e o Vx. O lançamento oblíquo ele sempre forma esse ângulo, esse arco, como podemos ver aí na imagem, com o chão. E esse arco nós podemos decompor. Decompomos o vetor velocidade e as velocidades horizontais. Vx e Vy podem ser determinadas. A partir do conhecimento da decomposição vetorial, nós podemos achar Vx sendo V cosseno de θ e Vy sendo V seno de θ. Essas duas coordenadazinhas, vão ser muito importantes para nós no futuro. Acabamos de falar aqui sobre decompor vetores, agora nós vamos falar sobre a descrição do movimento. O movimento feito pelo objeto na vertical, ou seja, o Vy, está constantemente sob o efeito da aceleração da gravidade. Então ele é classificado como um movimento retilíneo uniformemente variado. Assim, podemos colocar ele na equação da cinemática, que está aí na imagem 7. Y é igual a y0, que é o vertical de onde ele foi lançado, a altura, mais v0y, velocidade inicial no y, vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Já que o vy0 é igual a v seno de θ, y é igual a y0 mais v seno de θ vezes t menos g, que é a gravidade, t ao quadrado sobre 2. Já o movimento feito pelo objeto na parte do eixo x, no horizontal, não sofre nenhum efeito de aceleração. Então ele é classificado como um movimento uniforme e retilíneo e uniforme. Também podemos colocar ele na equação da cinemática, que está aí na imagem 8. X é igual a x0 mais v0x. O x0 é a posição horizontal, a primeira posição, a inicial, que ele foi lançada. O Vx0 é a velocidade inicial no x, vezes o tempo. Já que o Vx0, como vimos no slide anterior, é igual a v vezes cosseno de θ. X é igual a x0 mais v vezes cosseno de θ vezes t. E assim conseguimos essas duas equações da cinemática, que vai ser interessante para o futuro. Agora falarei sobre algo muito importante no malabarismo: o tempo de voo. O tempo de voo do objeto vai ser, ou da bolinha, né? No caso do malabarismo, vai ser o tempo total gasto para que o objeto suba e desça. Então vai ser o tempo de subida, TS, e o tempo de descida são iguais. Já que, né, o mesmo tempo que ele leva para subir, ele tem que levar para descer. Então, o tempo de voo vai ser igual a TS mais TD. Como tempo de subida é igual ao tempo de descida, tempo de voo vai ser igual a 2TS. Com isso, a gente sabe que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade em y vai ser zero, pois ele vai ter que parar para poder descer. Com isso, com aquela equação da cinemática,
nós achamos VY, que aí podemos ver na imagem 10, é igual a V0 seno de θ menos GTS, só que o VY é zero, nós podemos separar o TS e assim achamos o tempo de subida, que é igual a V0 vezes seno de θ dividido pela gravidade, por G, pela aceleração da gravidade. Só que a gente sabe que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de descida. Então a equação final do tempo do voo ficará: tempo do voo é igual a 2 vezes V0 vezes seno de θ barra G, dividido por G. Isso é muito interessante porque quanto mais bolinha você quiser, mais bolinha você quiser jogar, maior terá que ser o tempo de voo. Veremos isso nos slides, o Pedro vai nos mostrar. Então, estamos aí. Essa é a equação do tempo de voo. Agora falaremos sobre mais uma coisa muito importante no malabarismo, que vai ser a altura máxima. Mas isso tudo começa com a indagação. Como aumentamos o número de bolinhas? Em vez de 3, faremos com 5 bolinhas o malabarismo. Então, para aumentarmos a quantidade de objetos no malabares, precisa aumentar o tempo de voo, que acabamos de ver. Mas isso inflige aumentar a velocidade inicial, que implicará em aumentar a altura máxima. E com isso, mais uma indagação. Como aumentamos a altura máxima? Então, para podermos aumentar a altura máxima de objeto durante o lançamento oblíquo, temos que correlacionar a altura com a equação da cinemática, sim, aquela que a gente viu nos slides passados, tal qual na altura máxima. Então vai ficar h, que é a altura máxima, vai ser igual o y em tempo de subida, menos o y0, como podemos ver na imagem 13, o gráfico para a altura máxima. A gente pode ver o eixo do YTS, y0, que é onde a bolinha é lançada, os x, todos os caminhos em que ela foi no x, até onde ela caiu. Podemos ver que entre o x3 e o x4 é a altura máxima. Com isso, conseguimos desenvolver a seguinte fórmula para a altura máxima. Na imagem 14. A altura máxima vai ser igual a o y de TS, do tempo de subida, menos o y0, que vai ser igual a V0 vezes seno de θ, vezes o tempo de subida, menos G vezes o tempo de subida, sobre 2. E essa, como eu falei anteriormente, é a tal da equação da cinemática que vai ser importante. Está aí ela. E substituindo essa equação, substituindo o TS, né, que a gente encontrou nos slides passados, vai ficar: a altura máxima vai ser igual a V0 vezes seno de θ, abre parênteses, V0 vezes seno de θ sobre G, fecha parênteses, menos G sobre 2, abre parênteses, vezes seno de θ sobre G, fecha parênteses, ao quadrado. E com isso, após simplificar, nós encontramos a fórmula final. Assim, encontramos a fórmula da altura máxima, que vai ser muito importante para decidirmos se colocamos mais uma bolinha ou não, o tempo de voo, a velocidade inicial. E essas são todas as equações importantes para optimizar a malabarismo em si. E agora fique com Pedro, que ele vai dar alguns exemplos e vai ter o vídeo dele jogando aí. Muito obrigado pela explicação, Júlio. Agora que nós temos a teoria do lançamento oblíquo, vamos para o problema real. Como aplicar isso no malabarismo? Mas para resolver o problema, precisamos de alguns dados antes. Medindo a distância entre as duas mãos no momento do lançamento, tivemos um resultado de 30 centímetros. E depois, por meio de experimentação, deduzimos o tempo total do lançamento de uma bolinha como 1,1 segundos. Agora, com as fórmulas do tempo de subida e do tempo total, vamos deduzir a velocidade inicial no eixo y.
A velocidade inicial no eixo y deu 5,39 metros por segundo. Depois disso, vamos usar a fórmula do deslocamento em x para descobrir a velocidade inicial no eixo x. 0,273 metros por segundo. Depois, utilizando Pitágoras e o arco tangente das duas velocidades que nós encontramos agora, vamos deduzir a velocidade inicial e o ângulo do lançamento. A velocidade inicial deu 5,40 metros por segundo e o ângulo 2,9 graus. Mas esses dados não são suficientes para fazer um malabarismo perfeitamente. Por quê? Veja. Para prevenir essa colisão, iremos adicionar um movimento de rotação nas mãos enquanto fazemos o lançamento. E no final, teremos um sistema parecido com esse aqui. Mas agora, vamos para a parte que estava todo mundo esperando. Vamos fazer um malabarismo? Bora lá? Bem legal, né, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa um like e deixa um comentário aí também. E se você quiser ver mais vídeos tão interessantes quanto esse, tem uma playlist mecânica cheia de vídeos assim. Dá uma conferida lá. Valeu, galera!